Que há alguns temas quando nós tomamos o propósito de falar sobre eles na igreja, parece que se montam armadilhas para que os irmãos não estejam, não ouçam, não participem. E eu creio que este é um dos temas. O tema da segunda vinda de Jesus é um tema que o inimigo não gosta que se fale. Eu prefiro que a gente esqueça, que deixe para lá, escondidinho, para que ninguém saiba o que está a passar, para que ninguém saiba o que Jesus falou, para que o mundo todo continue a viver na ignorância. Mas nós não queremos que isso aconteça. A palavra de Deus diz lá em Oseias que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E nós não queremos que o povo de Deus, sobretudo, passe mal por ignorância. Então, eu queria partilhar com os irmãos. Temos alguns textos. Um que nós temos aqui, já lemos pelo menos 2 vezes aqui nas reuniões de quarta-feira. Mateus capítulo 24, versos 1 a 14. Se quiserem tomar as notazinhas, eu vou dar as referências para que todos possam acompanhar. Então, eu vou pedir que o irmão se levante e que aí alto e assim bem forte possa ler Mateus 24, 1 a 14. Como sabemos, é o chamado sermão profético. São 2 capítulos, 24 e 25, que fala sobre uma pergunta que os discípulos fazem logo no início. Então quem vai ler? És tu, Bruno? És tu? Pode ser. Então força aí, fica aí de pé para o povo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual era a pergunta, ou qual foi a pergunta que os discípulos fizeram, em particular, ao Senhor Jesus Cristo, lá no Monte das Oliveiras, onde ele estava sentado e onde os discípulos se dirigiram também? Eles fizeram uma pergunta dupla. Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Tá, alguém tem outra tradução? Não diga consumação dos séculos, mas que significa a mesma coisa. Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ora, a minha versão também diz assim, exatamente. Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então a pergunta era dupla. Primeiro, os sinais. Eles queriam saber os sinais que precederiam o fim do mundo para eles estarem avisados, naturalmente. Eles não queriam ser apanhados, desprevenidos no meio desta situação que vai acontecer, porque Jesus falou. E se não soubessem interpretar os sinais, poderiam ficar surpreendidos e ter dificuldades. Daqui, quantos estão aqui que já tiraram carta de condução? Quantos? Já muitos. Bem, eu não vou fazer essa maldade aos irmãos, porque se eu fosse perguntar alguns sinais de trânsito, se calhar até eu ia chumbar, porque alguns novos saíram. Mas quais foram as coisas que vocês aprenderam primeiro, antes de começarem a conduzir? Regras e sinais. Certo ou não? Porque se não sabem os sinais, só vão fazer asneireio pelo meio do caminho. Vão entrar em contramão, não vão guardar o stop, não param no vermelho, passam pela rua de sentido contrário, etc, etc, etc.
assim, alguns, sabendo os sinais, fazem muita asneira, muita coisa. Uns fazem por arrogância, outros fazem por imprudência, outros fazem... O cara está ali a levantar a caneta porque ele já pagou muitas multas, não é, cara? Não. Mas por distração também se faz. E outros por distração, não é? Outros por falta de conhecimento. Mas o sinal, não estava lá aquele sinal ontem. Pois é, mas foi lá posto ontem à tarde. E a gente tem que olhar para os sinais. Senão dá problema. E os discípulos queriam saber os sinais para eles não terem problema. Porque a falta de observância dos sinais traz problema a todo mundo. E eles queriam saber isso. Então Jesus, neste capítulo 24, que depois também é repetido em Marcos e Lucas, embora o Marcos e Lucas desenvolvam o sermão profético de uma forma mais curta, dos versículos 1 a 14, Jesus vai dando, melhor, da 13 a 14, ele vai dando a resposta, algumas respostas, embora assim muito gerais, que depois, ao longo do sermão, ele vai desenvolvendo, e que certamente Jesus, como conhecia bem a palavra de Deus, ele sabia que estes sinais teriam que ser conjugados com outros sinais proféticos, outra revelação profética que já tinha sido dada a Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e mais tarde que João vem revelar em Apocalipse, um texto que a Talita nos deu esta manhã. Porquê que eu falo? Quero partilhar esta palavra com os irmãos. É a palavra que eu mais tenho partilhado ao longo da minha vida. Porque eu acho que é o tema, para mim, que é mais apaixonante. A segunda vinda de Jesus. E se nós olharmos para aquilo que Jesus falou, podemos dizer que, por um lado, nós somos os privilegiados. Porque no nosso tempo, se tem cumprido e se está a cumprir muitos destes sinais que Jesus deixou aqui registado. O Bruno leu guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, pestes, enfim, muitas outras coisas. E se nós soubermos um bocadinho de história, olharmos um bocadinho da história, não vale a pena estarmos a perder muito tempo com a história neste momento, mas podemos ver que sobretudo ao longo do século passado, não houve. Quem estudou estas coisas diz que não houve um dia sem guerra. Primeira Guerra Mundial, 1914-17, Segunda Guerra, 39-45, depois Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, guerra aqui, guerra acolá, não havia dia que não houvesse guerra, Irão, Iraque, tantas outras. E agora a gente olha para o nosso mundo e praticamente a gente vai, ou guerra em potencial, ou guerra em facto. Sempre encontramos em algum lugar do mundo conflitos latentes que revelam exatamente que as palavras proféticas de Jesus, elas estão aí bem patentes. 1 Tessalonicenses 5:3, que fala a propósito deste assunto também. Jesus tem dois textos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, ele fala sobre isto. E fala sobre a ilusão que os homens têm quando criam. Ora, eu acho que devam criar e devem fazer todos os esforços para evitar que as guerras aconteçam. Mas nós olhamos para a ONU e outras organizações que têm feito um esforço para evitar guerras, mas muitas vezes este esforço é ignorado. E neste esforço cumpre também aquilo que o apóstolo Paulo diz acerca desta ilusão de que o homem é capaz de estabelecer por si só a paz no mundo. E o apóstolo Paulo diz que quando disserem paz e segurança, quando os homens disserem paz e segurança, diz o apóstolo Paulo, então lhes sobrevirá também a dor como aquela que está de parto, ou que está grávida, e de modo algum escaparão. E tem sido assim. As guerras têm apanhado muita gente distraída, ou a pensar que está segura, que está tranquila, que tem por trás de si um exército e então não há nada que vai acontecer. Também muita gente tem sido apanhada, como agora temos visto nestes ciclos de terremotos. A gente ouve os cientistas, alguns deles, e eles dizem, bom, mas isto sempre aconteceu. Faz lembrar um texto que nós devemos ler em 1 Pedro capítulo 3. Isto sempre aconteceu, terremotos sempre aconteceram. Certo? A Terra está em transformação, está em mudança contínua cada dia. Mas está a acontecer, porque como diz o apóstolo Paulo em Romanos, também a Terra, também a natureza geme por causa daquilo que o homem tem feito, da destruição que o homem tem feito sobre ela. Então, terremotos, tsunamis, todas essas coisas são
e fazem parte dos sinais que Jesus deixou, que iriam preceder o fim deste sistema de vida, tal como nós a conhecemos aqui.